Vamos abrir então a palavra, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 19 a 21. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em redor do Senhor mesmo. Que o Senhor possa usar desse tempo e falar ao nosso coração. Livra-nos, Senhor, de todo pensamento perturbado que possa existir, de distrações, Senhor, de coisas que às vezes trazemos, Senhor, da nossa rotina para esse momento. Prepara o nosso coração, Senhor. Livra-nos das inquietações e preocupações dessa vida. Faça-nos, Senhor, estar aqui neste momento inteiros para Ti. Obrigado, Senhor, por podermos dar mais um passo dentro dessa epístola tão preciosa. Fortaleça, Senhor, as nossas vidas com essa palavra. Nós nos confiamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós, como os irmãos sabem, iniciamos uma nova etapa muito importante nessa epístola de Tiago. A primeira etapa, que vai até o verso 18, tem como ênfase, de uma maneira geral, a aprovação. E nós então procuramos fazer um resumo no final daquela sessão. Será lembrado posteriormente esse resumo, mas para que nós não nos detenhamos demais e ficar sempre revisando, e possamos dar alguns passos, nós vamos deixar então para fazer isso, segundo a direção do Senhor, em momentos específicos. Mas nós iniciamos uma segunda etapa, que é uma continuidade dessa primeira. Não perca que é uma linha, irmãos, que o Espírito tem feito, e falado nessa epístola. E nós iniciamos então uma nova etapa a partir desse verso 19, que é o verso que divide essa epístola. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ideia ali é que nós possamos ser pessoas que sejam rápidas no ouvir, sejam lentas em usar a língua e lenta para se irar. E essas três expressões, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, são justamente as três expressões que dividem todo o restante da epístola de Tiago. Então, esses versos 19 e 20 são versos muito preciosos, e graças a Deus pela luz que o Senhor deu ao longo da história da igreja, irmãos puderam ver essa divisão, coisa que outros que vieram antes talvez não enxergaram. Então, nós estamos tendo sim um privilégio, e juntamente com o privilégio vem a responsabilidade, que o Senhor nos dá a luz, mas essa luz irá requerer de nós uma resposta diante dele. Então, irmãos, nós iniciamos uma sessão que tem como ênfase agora, a partir do verso 21, já que o verso 19 e 20 é esses versos que dividem. O verso 21 começa com a ênfase do ouvir. Então, tudo que está relacionado aqui por diante, que nós vamos falando até que então nós coloquemos o segundo ponto, está relacionado com o ouvir. Isso ajuda demais na compreensão da epístola de Tiago. Porque às vezes a gente lia essa epístola e não conseguia compreender muito bem o que Tiago estava falando. E até mesmo, irmãos, com relação ao valor das obras, essa divisão que nós estamos construindo juntos irá nos ajudar muito numa compreensão mais equilibrada, mais entendível a respeito das obras. Então, nós começamos então a colocar as características daqueles que são prontos para ouvir. Isso foi o que nós iniciamos no último momento. E o primeiro ponto que nós vimos a respeito dessas características daqueles que são prontos para ouvir ao Senhor é a característica de desobstruir o ouvido espiritual. Irmãos, é muito significativo que o primeiro ponto relacionado ao ouvir
seja um ponto de preparação. Essa é a palavra. É uma ênfase do Espírito aqui. É necessário que haja uma preparação para ouvir o Senhor. E a linguagem aqui, do verso 21, então, é que nós devemos nos despojar de toda a impureza e do acúmulo de maldade, para que então, a próxima palavra que aparece é o acolher. E a linguagem aqui, conforme nós vimos, vou só resumir para nós podermos seguir. A linguagem aqui é uma linguagem muito interessante no original grego do Novo Testamento. A linguagem aqui é que nós devemos retirar a cera dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a palavra do Senhor. Então, sem essa preparação, sem esse desobstruir o caminho, a palavra não pode ser acolhida por nós. Irmãos, quando nós olhamos isso à luz do Novo Testamento, nós fizemos isso no momento passado, olhamos Romanos capítulo 13, Efésios 4, Colossenses 3, 1 Pedro capítulo 2, e essa linguagem de despojar você vai ver durante todo o Novo Testamento. Por todo o Novo Testamento você vai ver essa linguagem. E é muito interessante, e aqui eu quero enfatizar para os irmãos terem isso bem guardado no coração, que o ouvir tem relação ou está relacionado com todas as outras áreas da nossa vida. Então, a maneira como nós lidamos com as outras áreas da nossa vida tem um impacto no nosso ouvir. É isso que acumula a cera nos nossos ouvidos. Mas isso, irmãos, é um processo. Nós somos chamados a estar respondendo continuamente ao Senhor, retirando a cera dos nossos ouvidos a todo momento, pedindo ao Senhor que limpe os nossos ouvidos, que prepare o nosso coração em arrependimento mesmo, porque é a bondade do Senhor, Romanos capítulo 4, que nos conduz ao arrependimento, e também nós vamos respondendo diante do Senhor a essa condução dele. Então essa cera vai sendo retirada, e é um processo contínuo, irmãos, tanto de acúmulo, infelizmente, como também de uma limpeza processual para ouvir a voz do Senhor. Da mesma forma, o acolhimento, que é o próximo ponto que nós vamos ver depois, é também uma resposta constante que devemos ter diante do Senhor. Então, o que eu queria que os irmãos guardassem é que esse processo ele é contínuo. Não é um ato apenas e final, não é um ato final, respondemos, acabou, não precisamos mais responder, não precisamos mais limpar os nossos ouvidos. Não, irmãos. Essa retirada de cera dos nossos ouvidos é constante. E essa resposta em acolhimento da palavra também deve ser constante nas nossas vidas. Então eu penso que isso é muito importante, irmãos. Deve haver uma preparação para o ouvir da palavra. E aqui eu gostaria de lembrar, por conta da linha que o Senhor vai construindo conosco, de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Ali nós temos duas parábolas muito importantes com relação a essa questão do ouvir. A primeira parábola é a parábola do semeador. Nós ouvimos muito sobre essa parábola há pouco tempo. E esta parábola vai nos mostrar 4 tipos de solo. E nós sabemos que os solos representam o coração. Então ali, irmãos, o coração que frutifica é apenas um. Então, isso enfatiza a questão da preparação do coração para ouvir a palavra do Senhor, para o recebimento da palavra. E eu gostaria, irmãos, e a segunda parábola, não sei se eu citei, é a parábola da candeia, que também está lá e também tem ênfase no ouvir. A chave para as parábolas ali é o ouvir, tanto para a do semeador como para a da candeia, Lucas capítulo 8. Mas eu gostaria de ler 2 versos lá em específico, para nós concluirmos esse primeiro ponto, que eu acho que vai nos ajudar ainda nessa linha que estamos construindo. Vamos lá, Lucas 8 então? Dentro dessa primeira nota ainda, irmãos, desobstruindo o ouvido espiritual. Lucas capítulo 8. Olha, eu não vou, irmãos, nem entrar nessas parábolas não, porque eu sei que de fato são parábolas muito ricas. Eu quero enfatizar apenas mesmo 2 versículos para nos mostrar essa ordem, de que é necessário uma preparação para que então possamos reter, que possamos acolher a palavra. Então veja, Lucas capítulo 8, verso 15 primeiro. Este verso então dentro da parábola do semeador. Olha o que diz, Lucas capítulo 8, versículo 15. A que caiu na boa terra são os que,
tendo ouvido como? De bom e reto coração. Ou seja, um coração preparado para ouvir. Você está entendendo, irmãos? Agora, qual que é o próximo passo que está aí? Qual é a próxima palavra que aparece? Retém. Você está entendendo, irmãos? A mesmíssima ordem de Tiago. Os irmãos conseguiram ver a ordem? É a mesma ordem: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, preparando o coração bom e reto. Então nós temos o acolher, e aqui nós temos o retém. O que isso significa? Que sem acolher, sem prepararmos o nosso coração, se o nosso coração não estiver sendo esse coração bom e reto para o recebimento da palavra, nós não podemos reter a palavra. É a mesmíssima ordem de Tiago: um coração bom e reto, então esse coração poderá reter a palavra que está sendo falada por parte do Senhor. Irmãos, isso é muito prático. Isso tanto toca as nossas vidas no a sós com o Senhor, quando o Senhor nos dá a sua palavra, lá naquele momento nosso a sós, só nós e o Senhor. Há a necessidade da preparação dos nossos corações, dos nossos ouvidos para ouvir a palavra, como também quando nós nos achegamos aqui, no reunir do corpo. É a mesma coisa, preparação para que então possamos receber a palavra. Irmãos, esse é o motivo porque que muitas vezes nós estamos aqui rodeados de palavra, nós não estamos ouvindo nada. Isso é muito prático, irmãos. Eu estou de fato deslumbrado diante do Senhor, porque o caminho que Tiago nos apresenta é um caminho muito prático de relação com o Senhor, de desenvolvimento dessa relação com o Senhor. Então veja, irmãos, que linda essa figura. E termina, né? Que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, só há o reter porque há o ouvir de bom e reto coração, um coração adequado, um coração preparado. Agora, dentro da parábola da candeia, que é a parábola que aparece embaixo, eu gostaria, debaixo da parábola do semeador aí, logo em seguida, eu gostaria de ressaltar o verso 18, apenas uma expressão que aparece aí, irmãos, muito linda também. Verso 18, o que diz essa primeira expressão aí? Vede, pois, como ouvis. Será que nós temos ouvido de qualquer maneira? Compreende? Há um chamado para checar o nosso ouvir, irmãos. Esse é o sentido aqui na parábola da candeia. Como que nós temos ouvido? O Senhor nos tem dado a sua palavra, mas como que nós temos ouvido a sua palavra? Como que está o nosso coração para receber a palavra do Senhor? Como que estão os nossos ouvidos? Cheio de cera? Cheio de coisas que nós fomos acumulando, né? De maneira prática no que diz respeito ao reunir, cheio de coisas que nós vamos trazendo durante a semana, chegamos aqui com os ouvidos cheios de cera, não pedimos ao Senhor para limpar essa cera, nos assentamos aqui, irmãos, não vai penetrar a palavra. Estão conseguindo entender esses quadros práticos, irmão, que nós estamos tentando montar junto aqui? Então é por isso, irmãos, que às vezes nós estamos aqui e não conseguimos ouvir. Às vezes as inquietações do nosso dia a dia, as coisas do dia a dia estão ali, sabe? Nós precisamos sentar e pedir: Senhor, acalma o meu coração, acalma os meus pensamentos, Senhor, livra-me da ansiedade com amanhã, me faça estar aqui. Por isso que nós iniciamos orando assim. Nós precisamos pedir ao Senhor para nos fazer estar presentes aqui, para ouvir o que Ele está falando. A relação de Marta e Maria sempre diante de nós, né? Irmãos, nós devemos ser aqueles que estão aqui olhando apenas para Ele. Não está apressado para levantar e ir embora. Está aqui. Quer ouvir as palavras que saem da boca dele. Isso deve ser o desejo do nosso coração, irmãos. É a mesma figura. Nosso Senhor não está vivo, não está nos ensinando pelo seu Espírito. Então nós devemos ser como Maria. Uma só coisa. Um coração simples. Ele não está preocupado com muitas coisas. Ele quer ouvir o que o Senhor tem para dizer. E nessa relação, irmãos, também toca até mesmo o nosso serviço. Compreende, irmãos? A ênfase deve ser o nosso coração focado nele mesmo, nas suas palavras, não em levantar e fazer coisas para ele. Por mais que há um lugar importante para o serviço, nós estamos negligenciando isso, mas não podemos colocar uma coisa na frente da outra, inverter essa ordem.
E como nós estamos falando do ouvir, nós temos que enfatizar Maria. Não é verdade, irmãos? Então, essa relação é muito interessante. E eu precisava colocar isso, porque agora nós vamos entrar no segundo ponto e nós vamos ser mais ajudados ainda de uma maneira prática com relação a essa relação do ouvir a palavra. Então, o segundo ponto que nós vamos ver, desses que são prontos para ouvir, nós vamos colocar como sendo acolhendo com mansidão a palavra. Segundo ponto. Acolhendo com mansidão a palavra. Então vamos voltar lá para Tiago, que é o nosso verso base, né? Apesar de que nessa noite provavelmente nós vamos ficar apenas em uma palavra mesmo, porque, irmãos, eu não tenho tido pressa nenhuma, porque eu sei da importância desses assuntos diante do que temos recebido do Senhor. Então, realmente eu vou procurar ir bem devagar mesmo, e que o Senhor possa nos ajudar. Então, verso 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Agora que nós entramos no segundo ponto que nós vamos colocar agora: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, irmãos, veja a ordem. Primeiro nós temos então a limpeza dos nossos ouvidos, ou seja, a preparação do vaso, do que nós somos, certo? Para o recebimento da palavra. Mas agora nós temos um movimento ativo em direção à palavra, que vai tocar novamente na nossa responsabilidade. Porque esse movimento em direção à palavra é o que nós vamos ver na palavra acolhei nessa noite. Então, repito, primeiro, a ordem para que nós possamos ser aqueles que são prontos para ouvir. Primeiro, uma limpeza dos nossos ouvidos, tirando toda a cera. E esse trabalho, logicamente, irmãos, é um trabalho do Senhor em nós, né? E só podemos responder graças à habilitação do nosso Senhor mesmo. Mas depois, irmãos, então nós temos um acolhei, responsabilidade nossa, quando a palavra nos é dada. Então, irmãos, nós não somos ouvintes que não possuem responsabilidade diante da palavra do Senhor. Isso é muito importante também. Não há indiferença. Você não pode simplesmente sentar aqui e achar que estou aqui, né? A palavra vai fazer o que tem que fazer. Irmãos, a relação não é bem essa. Há em todo momento, assim é a vida cristã, a responsabilidade do homem. Isso o Senhor não nos tira, é responsabilidade nossa responder a palavra que nos está sendo apresentada, nos está sendo dada por parte do Senhor. Então, essa palavra, irmãos, acolhei, que é a que nós vamos ficar nessa noite. Os irmãos quiserem ir fazendo suas anotações, fiquem à vontade, eu vou procurar discorrendo de uma maneira mais calma possível. Essa palavra, então, acolhei, ela é muito rica, irmãos, e ela tem muitos sentidos, que vou explicar de uma maneira bem simples para nós, porque a gente sempre recorre ao original. Nossa palavra em português está aqui, o acolhei, né? Mas se você vai ao original grego, você pode fazer isso, por exemplo, por meio do Strong, que a gente utiliza bastante, você vai encontrar muitos sentidos dessa palavra. Então no original ela é muito mais rica. Por isso que nós sempre vamos procurar ir colhendo, né? De uma maneira a aplicar dentro do que nós estamos vendo. Então essa palavra acolher, ela é muito rica, e eu gostaria de colocar 4 sentidos para os irmãos, mas aplicando isso para nós mesmos, nessa relação do ouvir, os irmãos verem que nós temos responsabilidade diante da palavra do Senhor. Isso é tanto, irmãos, nos nossos momentos a sós com o Senhor, como eu disse, como também no reunir, a responsabilidade é a mesma. Então isso que nós estamos vendo, irmãos, se aplica à nossa vida com o Senhor, e o nosso avanço na vida com o Senhor depende dessas relações com a palavra. Então isso é muito importante. Então, primeiro ponto aqui, primeiro sentido dessa palavra acolhei. Primeiro sentido que eu gostaria de colocar: devemos levar a palavra conosco. Muito maravilhoso esse sentido. Nós devemos levar a palavra conosco. Vou explicar melhor o que significa isso. Então, irmãos, o que significa levar a palavra conosco? Significa que a palavra que nós ouvimos, seja no nosso momento a sós com o Senhor, seja no momento do reunir, não deve ficar no ambiente que nós ouvimos a palavra. Nós devemos levar ela conosco.
Você compreendeu? Então você vem aqui, escuta uma mensagem maravilhosa da parte do Senhor. Ela fica aqui? Saiu da porta para fora, você já esqueceu, você não medita nela, você não leva ela com você, você não vai diante do Senhor e fala: Senhor, o que o Senhor quer continuar falando comigo? Levar a palavra consigo, prover para a palavra um recinto sagrado, onde ela não vai se perder. Compreende? Esse é o primeiro sentido de acolher. Nós precisamos ser um povo, irmãos, que quando o Senhor nos dá uma palavra, nós continuamos com ela, nós meditamos nela, nós vamos diante do Senhor em oração, nós checamos o curso, a direção, a velocidade das nossas vidas à luz da palavra. Compreende, irmãos? Esse é o caminho para o avanço e maturidade diante do Senhor. Aqui novamente está a razão, porque uns amadurecem e outros não. Não é prático, irmão, essa relação? Segundo sentido dessa palavra acolhei, devemos pegar a palavra. Segundo sentido é pegar a palavra. Então também é um outro sentido muito prático, né? Maravilhoso, irmãos. A figura aqui, pegar, ou se apegar a palavra, né? É o mesmo sentido. Mas então a figura aqui, o sentido aqui é realmente de um esforço em ir e agarrar a palavra. Compreende? Você se une à palavra, você faz um movimento de se esticar e apegar à palavra. A palavra está sendo apresentada pelo Senhor, mas você tem ido em direção a ela e pego ela? Isso é uma pergunta, porque o Senhor pode vir, pode dar a sua palavra e você simplesmente deixar ela cair por aí. Então, um movimento ativo, porque nós somos responsáveis diante do Senhor. Então nós devemos fazer um movimento em direção à palavra e pegar ela. Terceiro sentido, receber a palavra, ou devemos receber a palavra, né? Como tem colocado esse devemos, porque realmente é uma resposta diante da palavra. Receber a palavra. Aqui também, irmãos, o sentido é muito precioso, porque a ideia aqui de receber a palavra é de conceder acesso para ela. Olha que sentido, irmãos. Conceder acesso para a palavra. Porque a palavra só vai, irmãos, penetrar nas nossas vidas na mesma proporção que nós concedemos acesso para ela. O Senhor não vai arrombar a porta, porque Ele conta com a responsabilidade dos seus filhos. Ele decidiu contar, Ele poderia fazer de maneira diferente, mas o Senhor não passa por cima da nossa responsabilidade. Então é nossa responsabilidade, quando ouvimos a palavra, conceder acesso a ela nas nossas vidas. Não guarde compartimentos, não guarde lugares onde você não quer que a palavra toque, irmãos. Está entendendo? Não, Senhor, até aí você vai, mas aqui se tocar, aí vai mexer demais comigo, eu vou ter que abrir mão disso. Porque nós só olhamos para aquilo que nós vamos ter que abrir mão. E vida cristã não é uma vida daquilo que vamos ter que abrir mão, é daquilo que nós vamos ganhar, que é o Senhor mesmo. Compreende? Nós não devemos olhar, irmãos, aquilo que nós vamos, entre aspas, perder, porque é um princípio que nós estamos repetindo aqui. Aquilo que o Senhor tira, Ele se coloca no lugar. Por isso nós devemos ir diante do Senhor e falar: Senhor, estou aqui, estou aberto, lança a Tua luz, Senhor. Na Tua luz nós vemos a luz, Salmo 36, verso 9, lembra? Então, irmãos, a palavra, ela só vai entrar até onde você conceder acesso a ela. Se há lugarzinhos aí que você tem reservado para você mesmo, o Senhor vai, entre aspas, respeitar a sua escolha, porque Ele decidiu contar com a nossa responsabilidade. E a ênfase nessa noite eu gostaria de deixar essa mesmo, irmãos. Nós precisamos responder ao Senhor. Vida cristã é uma vida sim que responde à luz que tem recebido. É assim que é o desenvolvimento da vida cristã. Lembra de Filipenses? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas depois vem uma outra que complementa, que é Deus que realiza em vós tanto querer como realizar. Então essas duas coisas na vida cristã, a graça e a responsabilidade, sempre caminham juntas. Compreende, irmãos? A graça sempre vai ser aquela que nos habilita, que nos capacita, sem a qual nós não poderíamos responder ao Senhor. Mas, irmãos, tendo sido capacitado pela graça,
tendo o suporte da graça, o Senhor conta com a nossa resposta. Ele deseja que seja assim. Então, conceder acesso, ainda dentro desse sentido de receber a palavra, traz a ideia de receber com hospitalidade, traz a ideia de dar ouvidos, traz a ideia de abraçar a palavra. Sabe, irmão, a ideia de hospitalidade é quando você recebe alguém muito querido na sua casa ali, você quer receber ele da melhor forma, já vai logo, se levanta e vai lá abraçar ele. Irmãos, é a mesma ideia da palavra. A palavra precisa ser recebida por nós com hospitalidade. Nós devemos ser aqueles que se levantam e vão em direção a ela para abraçá-la, porque ela é preciosa, ela é querida. Assim deve ser a nossa relação com o Senhor, toda vez que Ele nos dá a sua palavra. Quarto e último sentido dessa palavra, acolhei. Traz o sentido, então, o quarto sentido é obter a palavra. Obter a palavra. E quando você estuda essa palavra no contexto mesmo dela, no original, você vai ver que ela é uma palavra que está ligada ao ensino. Então fala justamente de aprender, de ter um coração ensinável. Eu senti de colocar esse quarto aspecto, porque eu também acho ele muito importante. Coração ensinável. Sem um coração ensinável, o Senhor não pode nos conduzir à maturidade. Não pode, irmãos. É necessário processualmente que nos mantenhamos com o coração ensinável diante dele, dispostos sempre a ouvir a sua palavra, a aprender. Então, esses são os 4 aspectos. Agora, irmãos, como disse que nessa noite vou me deter nisso, eu gostaria de chamar a atenção nessa nota da responsabilidade, porque, irmãos, é tão danoso quando nós vamos a extremos. É danoso para a vida cristã, tanto no que diz respeito à graça, quanto nós também quando nós enfatizamos apenas a responsabilidade do homem. Então são extremos. Nós precisamos entender que essas duas coisas caminham juntas. Então há um texto antigo, talvez alguns irmãos já até escutaram, de Jonathan Edwards, falando sobre a graça eficaz. Eu gostaria de repetir esse texto nessa noite, porque a partir dele nós vamos ver algumas coisas ainda. Graças a Deus, dentro daquilo que tenho me proposto, nós vamos conseguir. Então o texto diz assim, o texto de Jonathan Edwards, falando então sobre a graça e a responsabilidade, para os irmãos entenderem essa relação de acolhimento da palavra. Olha o que ele diz: na graça eficaz, nós não somos meramente passivos, e nem Deus faz uma parte e nós fazemos o restante, mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Vejam as duas coisas caminhando juntas, porque é isso mesmo que Ele produz, as nossas obras. Deus é a única e verdadeira fonte e o único e verdadeiro autor, mas nós somos verdadeiros agentes. Somos então, em diferentes aspectos, totalmente ativos e totalmente passivos. O que ele quis dizer com isso, irmãos? Ele quis dizer o que nós estamos falando até aqui, que a graça e a responsabilidade atuam juntas. Se nós não compreendermos isso, nós vamos ter um entendimento inadequado e nós não vamos responder aquilo que o Senhor nos está falando, e consequentemente não haverá avanço nas nossas vidas, irmãos. Isso é um perigo tão triste, irmãos. O tempo passa e nós não crescemos. O tempo passa e nós não amadurecemos diante do Senhor. Nós ficamos ouvindo palavra, 20, 40 anos e parecemos bebês espirituais, porque nós não respondemos ao que o Senhor nos fala. E esse princípio, irmãos, não tem como você fugir dele. Entende? Esse é o único caminho para o avanço espiritual. Não tem como fugir disso que nós estamos falando, não tem atalho. Não tem nada que você faça que pode substituir isso. Entende? Não tem o que você faça que pode substituir isso. Não há essa relação de troca, irmãos. Nós estamos falando daquilo que é prioridade, que é colocado primeiro. Então, uma resposta ao que o Senhor tem falado. Então, o que nós vamos fazer nesse final aqui? Aqui você gosta de anotar, agora é a hora de tomar nota mesmo, porque nós vamos talvez escrever um pouquinho mais, mas de uma maneira bem resumida cada ponto, para os irmãos anotarem, não vamos entrar a fundo em nenhum deles. Então, o que nós vamos fazer aqui? Se nós estamos falando, preste atenção nisso, que para nós avançarmos com o Senhor,
nós precisamos responder ao que ele tem falado, que é acolher a palavra, e nós já vimos os 4 sentidos dela. Qual que é a carta no Novo Testamento que vai falar de progresso, de avanço? A carta aos Hebreus, não é mesmo? A carta aos Hebreus é a carta da carreira cristã, é a carta do avanço, né, à maturidade. Então, irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos recolher aqui 14 advertências na carta aos Hebreus. Os irmãos só anotaram, nós não vamos entrar a fundo em nenhuma delas, os irmãos tomarem nota mesmo, e repito, levar consigo, ir diante do Senhor, orar sobre isso, compreender que de fato nós precisamos responder ao que o Senhor tem falado. Então vai ficar aí umas boas notas para o a sós com Deus que cada um poderá desenvolver. Então 14 advertências que vão mostrar essa responsabilidade na carta aos Hebreus. Então podem ficar na carta aos Hebreus, irmão, nós vamos discorrer só nela mesmo. Está difícil, irmãos? Estou passando rápido ou os irmãos estão conseguindo acompanhar? Tá bom, qualquer coisa os irmãos podem falar. Então, 14 advertências na carta aos Hebreus. A primeira, capítulo 2, verso 1. Os irmãos vão ver, de uma maneira muito maravilhosa, que todas essas 14 advertências estão no coletivo. Vão ver que toca também a questão congregacional, do corpo, né? Os irmãos vão ver isso. Capítulo 2, verso 1. Olha o que diz, já toca na relação da palavra. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, como que nós vamos chamar essa primeira advertência? Uma advertência ao apego à palavra. Uma advertência ao apego à palavra. Então nós somos chamados a se apegar, a agarrar. Justamente nós estamos construindo em Tiago a palavra que nós temos ouvido. Ressaltando aí então a palavra apeguemos. Repetindo, uma advertência ao apego à palavra. Segunda, capítulo 4, verso 1. Interessante essa primeira palavra que aparece aí, né? Temamos. Uma palavra muito importante que nos conduz à responsabilidade dentro da carta aos Hebreus. Temamos, portanto, capítulo 4, verso 1, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, como que nós vamos chamar essa segunda advertência? Uma advertência ao santo temor. Nós temos ressaltado então a palavra temamos, uma advertência ao santo temor. Por que escolhi a palavra advertência? Porque ela é mais forte do que a palavra exortação. A advertência fala de um falar pontual do Espírito, quando ele vem e nos interrompe, sabe? Aquele falar que vem pontual para nos chamar a atenção para aquilo que ele deseja, que está no seu coração. Por isso que eu usei a palavra advertência aqui. Então, uma advertência ao santo temor. Terceira, ainda nesse capítulo 4, verso 11. Outra palavra que também toca a nossa responsabilidade, né, irmãos? Nós achamos que somos salvos, tem mais nada para responder, mas agora ele está falando: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. E no verso 12 em diante, os irmãos sabem a relação justamente da palavra, né? Que é só a palavra que pode nos fazer entrar nesse descanso. Mas como que nós vamos chamar então essa terceira advertência? Vamos chamar então de uma advertência à diligência. Vamos usar essa palavra, diligência. E de onde nós tiramos essa palavra diligência? Dessa palavra que aparece no texto aí como esforcemo-nos. Então um chamado para nós sermos diligentes. Quarta advertência. Nesse mesmo capítulo, no verso 14. Vou olhando mais ou menos as canetas aqui, tá? Quando eu ver que a maioria parou, eu dou continuidade. Quarta advertência então, verso 14 desse mesmo capítulo. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, olha agora, conservemos firmes a nossa confissão. Irmãos, só para diferenciar aqui,
Profissão de fé e confissão de fé são duas coisas diferentes. Profissão de fé é feito num ambiente amistoso, entre irmãos mesmo, certo? Profissão de fé. Confissão de fé é feito num ambiente hostil, de oposição. Então, como que nós vamos chamar esta quarta advertência? Uma advertência à constância da fé. Constância da fé. Ou seja, nós continuamos sustentando aquilo que o Senhor nos tem dado, mesmo em um ambiente de oposição. O que está posto aí fora, irmãos? Não é oposição? Ou vai dizer que está favorável para aqueles que são cristãos? Não está, irmãos. Né? Apesar de que, a verdade é que a grande maioria está misturada. O Senhor nos ajude a manter um coração de separação mesmo, para Ele. Não é separação apenas das coisas, uma separação para Ele. A ênfase está no para Ele. Uma advertência à constância de fé. Então nós retiramos essa advertência da expressão conservemos firmes a nossa confissão. Quinta advertência, ainda nesse capítulo, verso 16. Isso aí é tudo resposta que nós precisamos dar ao Senhor, irmãos. Verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, como que nós vamos chamar essa quinta advertência? Uma advertência à intimidade com Deus. Os irmãos podem trocar advertência por chamado, depois os irmãos podem meditar e ir intercambiando essas palavras aí para meditação e crescimento. Vejam os contextos também desses versos. Então, uma advertência à intimidade com Deus. De onde que nós tiramos essa palavra intimidade? Das duas palavras que aparecem aí nesse verso. Acheguemo-nos, está vendo? Um chamado para estar junto com o Senhor, e a palavra junto, que aparece aí no verso 16. Por isso nós escolhemos a palavra intimidade, um chamado à intimidade com Deus, ou advertência à intimidade com Deus. Sexta advertência, capítulo 6, verso 1. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E o texto segue. Vamos ler só o verso primeiro, que é para nós podermos colocar mais um ponto aqui. Como que nós vamos chamar então essa sexta advertência? Uma advertência ao anseio por maturidade espiritual. Se é um pouquinho maior, eu repito, irmãos, podem ficar tranquilos. Uma advertência ao anseio por maturidade espiritual. Mas, irmão, eu li esse verso e não entendi nada. De onde você tirou maturidade espiritual daí? Vai precisar depois ler o contexto, mas para ajudar, veja que há um contraste aí nesse verso primeiro. O contraste aí é os princípios elementares com o que é perfeito. E perfeito traz justamente essa ideia de maturidade. Então depois você pode ler os versos seguintes, os irmãos vão entender que essa ideia realmente está expressa aí. Sétima advertência, capítulo 10, verso 22. Um outro texto que seria bom os irmãos depois lerem o contexto, especialmente do verso 19 em diante. Mas vamos ler focado para a gente poder conseguir colocar essas advertências hoje. Capítulo 10, verso 22, diz assim: aproximemo-nos. Está vendo que é sempre um chamado, irmãos? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Como que nós vamos chamar essa sétima advertência? Uma advertência à vida no Santíssimo. Os irmãos vão ver que há um caminho aberto, desde o verso 19, pelo sangue do nosso Senhor. Nós somos chamados a entrar e permanecer no Santíssimo. Então é um chamado solene da carta aos Hebreus. Esse é o chamado-chave da carta aos Hebreus. Chamado para entrarmos e permanecermos no Santíssimo.
Depois, irmãos, leiam o contexto, que os irmãos vão certamente ser ajudados. Oitava advertência, verso 23, logo o seguinte aí logo. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Novamente os irmãos poderão ir para todo o Novo Testamento depois e considerando essa questão da esperança. Linda, irmãos, palavra do Novo Testamento, né? Inclusive são as 3 palavras-chave nos ensinos de Paulo, que ele sempre coloca juntos ali: fé, esperança e amor, né? E geralmente essa palavra esperança está ligada à segunda vinda do nosso Senhor. Então, fé, esperança e amor. Mas então, como que nós vamos chamar essa oitava advertência? Uma advertência a guardar a confissão da nossa esperança. Uma advertência a guardar a confissão da nossa esperança. Irmão, se vocês forem aí fora, você vai ver que o pensamento do mundo é o quê? O Senhor não vai vir, não. Estão aí esperando já faz 2000 anos. Você acha que esse Senhor vai vir? Nós somos chamados a guardar a confissão da nossa esperança. Em breve, aquele que vem virá. Nós precisamos confiar nisso, irmãos. A nossa esperança não é cega, não. Sabe? Isso é um fato que irá acontecer. O nosso Senhor virá. E nós devemos ser aqueles que guardam a confissão da esperança. Lembra, confissão, ambiente hostil aí fora, né? Talvez até mesmo no meio da cristandade. Nona advertência, verso 24, está logo abaixo também. Linda também, lindo chamado do Senhor nessa carta aos Hebreus. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como que nós vamos chamar então essa nona advertência? Podemos chamar assim: uma advertência à consideração mútua. Uma advertência à consideração mútua. Expressa nessa palavra aí, né, irmãos? Consideremos. Irmãos, é maravilhoso demais que a nossa carreira cristã não é uma carreira solitária. Nós olhamos para o lado e vemos outros também correndo essa carreira. E o Senhor diz para nós considerarmos uns aos outros, e não apenas nos considerarmos, mas também nos estimularmos. Que linda linguagem aqui, né? Traz a ideia daquele aguilhão de tocar o boi, né? Às vezes nós estamos desanimando, irmãos. Nós olhamos para o lado e irmão, vamos continuar, vamos perseverar, não baixa a guarda não, vamos seguir em frente, irmão. Vamos seguir em frente, o Senhor está vindo. Compreende? Esse estímulo, irmãos, nos ajuda na nossa carreira cristã. Vamos nos considerar. E aqui, irmãos, uma palavra, um pequeno parênteses aqui. Não se preocupa com as massas, não. Não olha para as massas. Olha para aqueles que estão perseverando, o remanescente fiel. Olha para eles, busca força neles. Porque às vezes nós olhamos para a multidão e desanimamos. Mas se nós olharmos para aqueles que têm respondido o que o Senhor tem falado, isso vai ser para nós estímulo. Então, o seu foco deve estar naqueles que têm respondido ao Senhor. Quando o Senhor veio, na sua primeira vinda, o contexto geral não era favorável, era contrário ao Senhor. Mas havia o lar de Betânia, onde o Senhor podia se retirar e ali descansar. E o Senhor saía desse contexto de Jerusalém, que representava toda a religiosidade da época, para ir ficar lá no larzinho de Betânia, na aldeia de Betânia. Ô irmãos, quando nós pensamos nisso, é de falar muito ao nosso coração. Porque lá em Jerusalém estavam as coisas grandiosas, religiosas da época. Mas o Senhor não estava preocupado com isso. Ele saía de tudo isso, de todo esse holofote, de tudo aquilo dali que deveria ser feito em nome dele e para ele. Ele saía de tudo aquilo dali e ele sabia que quando ele fosse para Betânia, quando ele ia para Betânia, ele encontrava Lázaro, Maria e Marta. Ele encontrava de fato aqueles que o amavam, que o ouviam, que o serviam. Aonde para eles, esses três lá do lado de Betânia, ele era tudo. Ele tinha o seu lugar, entende, irmãos? Então olhe sempre por lá de Betânia. Não olhe para o contexto geral. Não se deixe levar pelo contexto geral.
principalmente nos dias que estamos vivendo, irmãos. Isso é uma palavra muito pontual para nós. Décima advertência, já estamos caminhando para finalizar já. Décima advertência, capítulo 12, verso 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essas que são apresentadas no capítulo 11, né? Desembaraçando-nos, vejam, chamado novamente, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então veja, irmãos, há duas coisas que o tempo todo vão estar ali nos assediando, segundo esse verso: peso e pecado. Então veja que o Espírito ele diferencia essas duas coisas. Por isso nós precisamos ir estudar a fundo para a gente entender o que é peso e o que é pecado. Então fica aí para registro, irmãos. Coloquem abaixo, porque a definição do ponto ainda vou dar, mas coloquem abaixo uma definição do que é peso e o que é pecado, que nós precisamos nos desembaraçar. Então, o peso é aquilo que obstrui a nossa jornada cristã. Coloquem essa definição: peso, aquilo que obstrui a nossa jornada cristã. Tudo aquilo, irmãos, que nos impede de avançar, né, com o Senhor, é chamado de peso. E aqui também entra coisas lícitas. Paulo vai trabalhar isso na carta de 1 Coríntios, que às vezes a gente olha só para aquilo que é grosseiro aos nossos olhos, né? A gente trata aquele, não, que dali não, de maneira nenhuma. Mas há coisas sutis que também obstruem a nossa carreira cristã e nos impedem de avançar com o Senhor. Nós precisamos estar ligados nisso. Nem tudo aquilo que é lícito, irmãos, edifica. Paulo vai tratar essas relações ali de lícito ali em 1 Coríntios. Mas vamos seguir. E o que é pecado, então, segundo a carta aos Hebreus? Então, tomando o contexto da carta aos Hebreus, os irmãos vão ver que o pecado aqui ressaltado é o da incredulidade. Incredulidade. Então, segundo esse verso, nós precisamos nos desembaraçar, nos livrar de tudo aquilo que obstrui a nossa jornada cristã e da incredulidade. Falando para cristão incrédulo. Cristão incrédulo? Sim, irmãos, cristão incrédulo. Relação preciosa, né? Cristão incrédulo. Essa carta é para cristão. Inclusive, irmãos, né, há um progresso de pecados nessa carta envolvida. Não vamos entrar aqui, mas é muito sério, irmão. Então, por isso que a carta aos Hebreus deve ser muito bem considerada por nós, porque conta com os altos privilégios, mas também com as altas responsabilidades. Então, como que nós vamos colocar esse 10º ponto aqui? Do jeito que está o verso: uma advertência a livrar-nos do peso e do pecado. Cuidado com as coisas lícitas, irmãos. Aquilo que você acha assim não tem nada a ver. Cuidado com essas coisas, irmãos. É isso daí que realmente nos atrapalha em avançar com o Senhor. Aquilo que a gente acha que não tem nada a ver. 11ª advertência, ainda nesse verso 1, nós já lemos essa expressão aí: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, uma carreira proposta, não imposta. Lembra quando falei da responsabilidade? Proposta. Quem quiser. Entende? Então está aí uma palavra importante. Mas como que nós vamos chamar então essa 11ª advertência? Uma advertência à perseverança. Depois desse resto do capítulo aqui 12, irmãos, vai tratar tanto dessa relação da perseverança, né? 12ª advertência, verso 28 e 29 desse capítulo 12. Capítulo 12, verso 28 e 29. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, ou de modo a agradá-lo, com reverência e santo temor. Todas as palavras se perderam nos nossos dias, tá? Tá aí para os irmãos meditarem. Porque o nosso Deus é fogo consumidor.
Como que nós vamos chamar essa advertência? Nós vamos ressaltar essa expressão aí, retenhamos a graça. Então nós vamos chamar ela de uma advertência a responder à graça. Uma advertência a responder à graça. Capítulo 13, verso 13. A 13ª advertência. Diz assim: saiamos, pois, a ele fora. Está vendo que é um chamado de novo? Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério ou a sua vergonha. Como que nós vamos colocar essa 13ª advertência então? Uma advertência a pagar o preço. Um chamado a pagar o preço, né? Segundo esse verso, o que significa? Esse pagar o preço significa participarmos com o Senhor da sua vergonha e rejeição. É isso que significa, né? Saiamos fora de todo esse contexto religioso onde o Senhor é rejeitado, né? Isso que vai discorrer no capítulo 13. 14ª advertência e última, e aqui nós terminamos então. Verso 15, também selecionei esse chamado aqui. Verso 15 desse capítulo 13. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Fruto de lábios que confessam, novamente a palavra confessam aí, em meio a um ambiente de oposição, né? O seu nome. E há muitos outros conselhos aí. Então, como que nós vamos terminar? Uma advertência ou um chamado, né, ao sacrifício de louvor. Irmão, por que você considerou todas essas várias advertências? Que essas são respostas diante da palavra que nós estamos ouvindo, irmãos. Nós ressaltamos a palavra acolhei lá, no imperativo, acolhei a palavra. Você, eu precisamos acolher o que tem sido falado e responder ao que tem sido falado. Se os irmãos forem a esses versos com cuidado de Hebreus, verão que todos eles, sem exceção, são versos de chamados. O Senhor o tempo todo tocando na nossa responsabilidade. Irmãos, sem isso, eu termino por aqui, sem isso não haverá progresso cristão, não haverá avanço nas nossas vidas com o Senhor, não haverá. Então que os irmãos considerem isso com muito carinho diante do Senhor. Vamos orar e assim nós terminamos. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Obrigado por esses chamados tão solenes, Senhor. Que nós possamos ser aqueles que de fato têm estado diante do Senhor, para que os ouvidos sejam limpos, retirando toda essa sujeira, toda essa cera, Senhor. E não apenas isso, mas que também, Senhor, sejamos aqueles que acolhem a Tua palavra. Nos ajude com isso, Senhor. Não nos permita ficar indiferentes à Tua presença. Não nos permita, Senhor. Mova o nosso interior, Senhor. Temos vivido dias de intensa frieza, Senhor, indiferença. Isso tem acontecido nos nossos dias, Senhor. Mas louvado seja o Teu nome. O Senhor tem preservado para si um povo exclusivamente Seu. Muito obrigado, Senhor. Reaviva os nossos corações. Obrigado por mais dessa oportunidade que o Senhor nos tem dado, como que parado e nos advertido, para que possamos responder e prosseguir com o Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre tem feito isso, Senhor. Todas as vezes que nos reunimos e todas as vezes também que nos retiramos a sós para ficar ali ouvindo as Tuas palavras, o Senhor tem feito isso conosco. Obrigado, Senhor. Aprofunda em nós a palavra que recebemos nessa noite. Nos faça, Senhor, nos dê a capacidade de levá-la conosco. E que nada, Senhor, nos roube o que nos foi dado nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.